Olá, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass de Psicopatologia da Esquizofrenia. Gostaria muito de agradecer, primeiramente, a sua presença aqui e a sua atenção. A gente sabe que se você está aqui, significa que você quer aprender e a gente sabe também que seu tempo é muito valioso. Por isso, a gente vai te valorizar, entregando aqui uma psicopatologia bem voltada para a prática, aplicada em um ator com muita qualidade. E também isso é o nosso grande diferencial, porque a gente acredita que te mostrar em um ator, te mostrar como é que ocorre realmente assim na vida, é o jeito certo de aprender. Para quem ficar até o final aqui dessa Masterclass, além de aprender a reconhecer esse caso, quando chegar para você, vai receber também o convite de participar do nosso mini curso aí, Exame Psíquico em Cena, que tá bem legal, vale a pena conferir e a gente vai te mostrar lá no final. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é José Matheus, eu sou médico psiquiatra, sou formado pela USP junto com o meu amigo João, também psiquiatra. Nós somos professores do Psiquiatria Prática, que é uma escola online dedicada ao ensino de psiquiatria que a gente tem hoje mais de 1.000 alunos, tá certo? Nosso modelo é validado. É importante falar também que essa Masterclass aqui é destinada a médicos, psiquiatras, residentes, pós-graduandos, psicólogos, enfim, todo mundo que se interessa aí por psiquiatria, só que ela não é destinada ao público leigo em geral, que também não tem esse interesse, tá certo? A gente não pode falar aqui para todo mundo. E o que você vai aprender aqui? Basicamente três coisas, tá certo? Você vai aprender a diferença entre forma e conteúdo para a psicopatologia, quais são os sintomas de primeira ordem na esquizofrenia, isso é fundamental para aprender a identificar, e também um pouco da experiência de um paciente com esquizofrenia. E como que você vai fazer isso? Primeiro a gente vai te mostrar que uma entrevista é encenada, e depois a gente vai te mostrar como que esses conceitos se aplicam na prática, tá certo? Eu espero que você aproveite, e lembrando que no final a gente tem um convite aí para o nosso mini curso do exame psíquico. Fiquem com a aula e até a breve. Bom, seja muito bem-vindo. Prazer em conhecer, eu me chamo José Matheus. Como que você se chama? Prazer, sou Sandro. Bom, Sandro, prazer em conhecer. Gostaria que você me contasse um pouco da sua história, por favor. O que lhe trouxe aqui? Então, na verdade, doutor, eu vim aqui porque eu preciso de um atestado. Um atestado. As coisas não estão indo bem no trabalho, tá um pouco estressante e aí tá acabando levando pra saúde também, então eu queria um atestado. Entendi. Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa agência de publicidade, não é uma agência grande, tem umas 20 pessoas e trabalho lá há uns 5 anos já. Só que há um ano a situação ficou insustentável e não tá bom. E não tô conseguindo ir para lá, não tô conseguindo trabalhar com as pessoas, não tô conseguindo produzir e queria parar um pouco por causa desse medo também. Certo. O que tem ocorrido? As pessoas lá, elas estão tentando passar a perna, então começo a desconfiar do meu chefe, algumas atitudes que são para me prejudicar. Como que você tem notado isso? As pessoas ficam falando mal de mim pelas costas, é uma coisa que eu vou detectando, sinto no olhar, então eu vou percebendo. Tudo aconteceu porque eu ia receber uma promoção do meu chefe e eu ia passar para o setor, né? Ia mudar de setor. No dia dessa promoção, que seria o setor de vendas, ele me passou para o setor de contratos. E aí depois desse ano, minha vida ficou um inferno. E tudo começou a ficar estranho. As relações ali, eu achei tudo muito estranho. Estranho como? Então, esses colegas de trabalho começavam a falar de mim pelas costas. Então, eu percebia isso muito pelo olhar. Você Eles sabe quem faz... são esses colegas? É o Olavo e o Kaique, são essas duas pessoas. Eles são mais novos lá, e eu percebia isso, que eles tinham uma tensão, e eles ficavam me olhando assim com a sobrancelha e comentando sobre mim. Então, eu via esse julgamento, eu vejo isso. Então, foi aí que eu comecei a detectar. E você conhece essas duas pessoas bem assim? Não, conheço do trabalho, né? Sou reservado, eu tenho minha vida focada pro trabalho, e eles são mais novos também. Então isso começou a me incomodar muito também, deles fazerem isso comigo. Entendi. E eles faziam isso de que forma? Você notava? Falando, então eu percebia que eles estavam cochichando, percebia eles cochichando sobre mim, eles falavam coisas assim, ah, olha o Sandro ali querendo fazer alguma coisa melhor, ele querendo aparecer, porque eu sou muito calado, né? Então eles ficavam me julgando, me criticando mesmo. Você falou cochichando. Sim, Cochichando, você chegava a escutar eles? assim como você está falando agora, não. É uma coisa um pouquinho mais baixa. É um sussurro mesmo. Mas eu Um percebia. sussurro. Um sussurro. É Eu percebi. baixinho, então. Baixinho, isso. Tá. Mas dava pra perceber, dava pra identificar que era pra mim. E diante disso, você chegou a confrontar eles, ou então, por exemplo, conversar com eles? Sim, teve uma vez que eu fui, mas aí eles desconversaram, até me arrependi, porque, né, me expus com isso, e aí eu vi que
a situação só piorou. Isso não parou de acontecer. Entendi. Além, assim, um pouco desses comentários, desses cochichos, você notou alguma coisa que eles tenham feito mais contra você? Eles também faziam uma coisa com a caneca, que a gente tem umas canecas ali na empresa, e eles ficavam mexendo na caneca pra me prejudicar. Como assim, caneca? Explica É isso. que a gente tem umas canecas ali na agência, né? Cada um de frente pro seu computador, com o logo da empresa. E eu percebi que quando eu saía, eu voltava, a caneca não estava no lugar. Mudava de lugar. E eu fui percebendo isso, fui detectando. E isso não parava de acontecer. Mas assim, Sandro, você acha que às vezes a caneca pode ter mexido, você que mexeu nela e você não percebeu? Não, teve um dia até que eu levei a caneca embora. Comecei a levar a caneca embora para perceber isso. Mas não era isso. Quando eu chegava, eu colocava minha caneca, eu via que os dois colocavam a caneca no mesmo lugar que estava a minha, Hum, só para me prejudicar, hum. entendeu? Então, era assim, nas pequenas coisas que eu ia identificando isso. Tá, só pra ver se eu entendi. Você acha que essa coisa da caneca, ela pode não ter nenhum tipo de relação com você? Não, mas tem sim. E isso foi só o começo. A coisa foi só piorando, porque esse meu chefe, por exemplo, que também estava do lado deles, quando eu comecei a trabalhar no setor de contratos, ele pediu para eu instalar o WhatsApp Business no celular. WhatsApp Business? Entendeu? Não muito. Para hackear o celular. Você pode me explicar melhor Eu isso? queria hackear o sistema do meu celular para controlar as minhas ações, para controlar tudo que eu estava fazendo. Tá, e como que eles fariam isso, por exemplo? O Como que eles... algoritmo faz Algoritmo? isso com o algoritmo. O algoritmo tem essa capacidade, você vê no Instagram, a gente vai falando, vai aparecendo, né? Então, às vezes só de falar, tanto é que eu desliguei, ó. Desliguei aqui para entrar. Entendi. Porque às vezes isso pode, o celular conectado com o outro, quando tá próximo, isso pode acontecer, pode hackear. Poderia hackear o seu, por exemplo. É isso que tem acontecido. Tá, e por exemplo, essa espécie de hacker, né, que você falou, Uhum. isso faz alguma coisa com você? É, ele controla o que eu tô fazendo, sabe onde eu tô. Controla até pensamento, às vezes. Tipo, um acesso dos seus pensamentos, das suas ideias? Sim, ele controla as ideias. A ideia deles era essa, de controlar tudo. E você já tentou, por exemplo, excluir o aplicativo do seu celular? Já, mas não adianta. Porque uma vez que tá aqui, ele já hackeou o sistema. Então é isso. Começo a desligar, onde eu não quero. Tá. Não sei se assim também funciona, mas eu acredito que sim. E além disso, um pouco de acesso aos seus pensamentos, né? Uhum. Você notou mais alguma coisa que esse algoritmo ele consegue fazer? Teve uma época que eu saquei que ele começou a controlar a minha digestão. Digestão? Controlava o alimento dentro do meu corpo. Então teve uma época que eu tinha que comer e evacuar imediatamente, porque senão o algoritmo ele ia controlar o alimento dentro de mim, entendeu? Então O, comecei a fazer isso. o alimento dentro de você. Sim, E você notou mais alguma coisa que o algoritmo conseguia fazer com o seu corpo? moro com a minha mulher e com o meu cachorro. Pera, eu não entendi muito bem. A gente está falando aqui sobre o algoritmo, você falou um pouco sobre sua mulher e seu cachorro. Você sabe me dizer o que que Ah, aconteceu? o pensamento deu uma fugida também, né? Tá vendo? Acho que às vezes é isso. É isso que acontece. Ele fica controlando as nossas ideias. Pelo celular? Uhum. Tá. Sim, Sandro, você não acha que isso pode ser um pouco improvável de estar acontecendo? É que as pessoas, por exemplo, elas estão querendo fazer mal para você e elas usam o celular para isso? Olha, eu não sei explicar, mas eu sei que isso não tá me fazendo bem, não tá me fazendo bem lá, encontrar essas pessoas. Tá sendo uma questão também com a minha mulher, que ela tá incomodada, que eu não consigo sair também. E, enfim, é um medo que eu tô tendo. Tá. Parece que eu entendi um pouco, Sandro. Já que você citou sua mulher, talvez deva conversar com ela para entender melhor o que é que está acontecendo da situação. Por enquanto, eu acho prudente mesmo a gente lhe afastar do seu trabalho, certo? Certo. Ok, Sandro, muito obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado. Bom, pessoal, vocês acabaram de assistir a entrevista com o ator. Certamente é um caso bem rico e que dará uma boa discussão sobre como a psicopatologia se aplica a ele. E então, José, antes de entrar na discussão sobre o caso em si, eu te pergunto, o que foi que você achou? Olha, João, primeiro que assim, muito legal essa entrevista, pô, esse modelo é show. E uma coisa que eu achei da hora é que esse caso ilustra muito bem quando você se vê diante de um paciente desse, assim, na sua prática. Só que antes da gente tentar estabelecer qualquer tipo de diagnóstico, o mais importante é a gente mostrar o caminho que a gente vai fazer isso, né? Então acho que isso aí Show. é fundamental.
e também tentar, junto com isso, reconstruir um pouco o mundo do paciente, não é? Claro. Pessoal, esse caminho que iremos te mostrar passa por abordar a psicopatologia deste paciente em 3 níveis. Quais são os níveis? Descritivo, clínico e fenomenológico. Vamos discutir os principais achados e como eles se articulam em torno de um mesmo fenômeno, indo atrás da essência do transtorno e também da reconstrução da experiência do paciente. Eu acho que esse é o principal diferencial na nossa prática. Lembrando que essa é a base da discussão que teremos daqui para frente para qualquer modelo de discussão de caso clínico. Então, por qual achado psicopatológico assim, a gente pode começar discutindo esse quadro? Perfeito. Qualquer um assim, João? Vai na sua telha aí. Perfeito. Assim, a gente viu aí que nosso paciente, o Sandro, ele tem vários, né? Enfim, vários achados psicopatológicos. Só que o que a gente pode começar também pode ser pelo básico, né? Veja que esse paciente, ele chega pedindo um atestado. Comum, né? Não acho que tenha queixa mais comum que essa, assim, na prática clínica. Só que o motivo que ele vem para apresentar, né, enfim, para pedir esse atestado, é o fato que pessoas estão tentando prejudicar ele no trabalho. Já acende uma luz vermelha. Já acende uma luz vermelha. Até aqui tudo bem, né? Meio plausível isso. E até em ambientes corporativos é muito comum que as pessoas realmente tentem passar a perna em alguém. Só que a gente tem um pulo do gato e que eu quero destacar, que são 2 conceitos importantíssimos, tá? E em toda a psicopatologia, tá? Sobretudo na psicopatologia descritiva e que o clínico ele deve ficar muito atento sempre que estiver em frente ao paciente. E pessoal, aqui são 2, tá? O primeiro é o conceito de forma e o segundo de conteúdo da experiência, né? É importante, João, isso você acha? Muito importante. E assim, eu acho que tem um que é mais importante do outro. Do Perfeito. meu ponto de vista. Talvez do ponto de vista do paciente ele não concorde comigo. Exato. Acho que a gente vai ressaltar isso. E assim, o que o paciente geralmente conta é o conteúdo, que é isso que o João falou e que é o mais importante para o paciente. O conteúdo, ele preenche a forma. E no caso aqui, o conteúdo é o fato que o paciente está se sentindo prejudicado, está se sentindo perseguido pelos colegas. Já a forma da experiência é o como que ele te conta que está sendo perseguido e prejudicado por os colegas. Isso é fundamental, pessoal. Veja que as perguntas que fizemos ao autor são justamente para evidenciar a forma da experiência. Por isso, a gente vai perguntando para ele como é que ele nota que os colegas estão prejudicando, ou seja, a gente está vendo como que o paciente se relaciona com as evidências que ele está sendo prejudicado ou perseguido. E aos poucos, a gente vai vendo que a forma com que ele se sente, que ele está sendo prejudicado, é patológica. Ela se estrutura no formato de um delírio, que aqui é o primeiro achado psicopatológico que eu quero entrar no caso, né? Se o paciente ele chegasse falando, por exemplo, um absurdo, que ele é o rei do Brasil, qualquer pessoa identificaria. Você concorda com isso? Então, Concorda. Algo plausível, não, algo bizarro, né? Isso. exato. Só que assim, como ele chega falando que ele está sendo perseguido, isso é possível, né? Na realidade, é mais difícil de identificar. E o que permite justamente essa identificação, que a gente vai estar diante do delírio, vai ser justamente a forma da experiência. Quando a gente fala delírio, alucinação, pensamento obsessivo, compulsivo, etc., ou seja, os achados ali do exame psíquico, isso nada mais são que formas, tá? São modos que aquele conteúdo está sendo experienciado e apresentado para a consciência do paciente. Claro. Então, assim, João, é por isso que a psicopatologia descritiva é o nosso primeiro nível aqui, como você falou, né? É justamente sobre as descrições das formas anormais da experiência do paciente. E, você bem disse, né? O paciente, ele quase nunca vai se importar com a forma. Para ele, o que interessa é o conteúdo, né? Enfim, é isso que ele está sentindo, é isso que ele está vivendo, ele está sendo de fato Ele perseguido. passa, né? Pra ele é o mais importante. Exato. Só que pra gente, É a forma. é a forma. Pra gente ir pro clínico, tá, pessoal? Então, assim, a análise da forma é o mais fundamental. E, João, o que a gente consegue identificar nesse paciente, assim, um delírio? Tipo, como que a gente consegue identificar isso? Então, vamos tentar debater um pouquinho como esse paciente delira, como ele foi construído, Perfeito. entre outras coisas. Pessoal, o delírio desse paciente está presente em toda entrevista. Eu até acho que eu posso dizer que é o pano de fundo da entrevista, Beleza. é uma coisa delirante de fato. Veja que o paciente te conta assim, o motivo dele estar sendo perseguido e ele vai dando várias explicações que ficam meio estranhas, não parecem bater. Ah, é a caneca que tiram do lugar, é Sim, cochichos, troca, assim, né? são olhares, coisas muito pequenas, mas que para ele parece que tomou ali uma proporção muito grande. E ele justifica tudo isso através de uma crença que está sendo perseguido e mais tarde ele amarra tudo como sendo por conta de um algoritmo. Infame algoritmo. Infame algoritmo. Essas explicações e essa crença dele ferem uma lógica de comunicação, correto? Uhum.
eu acho que ele não está seguindo bem uma lógica, ele parece não me convencer também, não convence você, algo Sim. que não está muito bem explicado. Pessoal, para o professor Sonnerheit, que foi um grande psicopatólogo que influenciou bastante a escola de psiquiatria do IANSP, da qual eu fui formado, o delírio é justamente isso, a perda da comunicação lógica. É como se fosse um modo doente de interação com os outros. Então, assim, o que é que seria isso? O delirante perde o instrumento de comunicação pela quebra do raciocínio lógico. Eu acho isso muito interessante, que ele bota a comunicação como instrumento de comunicação. Show. E tem essa perda no delírio. Muito, assim, uma coisa muito bonita, né? Um conceito muito bonito. É bem autoral, assim, a psicopatologia dele, né? A psicopatologia do Sonnerheit é bem autoral, temos até um livro dele aqui atrás. Sim, a gente deixou aqui para nos abençoar. Certo. Então, como tem nos livros do professor Carol, e ele escreve dessa forma, eu acho lindo isso que ele fala. Ele fala que o fato de dizer coisas que não convencem de um modo que não convence é mais relevante que o conteúdo, sendo o conteúdo do que é passado verídico ou não verídico. E assim, João, acho que você explicou muito bem. Uma coisa que a gente tá aqui chegando na conclusão é que o delírio é uma forma, né? E o que a gente pode, assim, acho que talvez o pessoal de casa esteja se perguntando isso, é como que a gente consegue descrever essa forma, ou seja, o que que seria um delírio? Vamos tentar aí para falar um pouco dos autores, como eles descreviam o delírio, como eles foram formados, Perfeito. para a gente tentar concatenar um pouco a discussão. Qual é um grande ator, assim, que já se destaca logo de cara? Não poderíamos falar de delírio sem falar de Jaspers. Jaspers, um grande psicopatólogo, assim, não é? De fato, Jaspers, pessoal, conceituou o delírio como juízos patologicamente falsos, ou seja, crenças falsas, o que vai de encontro até, José, com aquela nossa psicopatologia clínica descritiva do dia a dia, que geralmente põe os delírios como alterações do juízo de realidade. Muitos livros de psicopatologia descritiva, se você abrir e for estudar daí, ele vai estar como uma alteração do juízo de realidade. E Jaspers também descreveu características que ele achava indícios de delírio, que são características assim que conferem peso a um delírio quando você vê. Claro. Que pode ser, por exemplo, a convicção extraordinária. Você sabe o que é mais isso? fácil de identificar, né? Quando você vê que o paciente ele tem, por exemplo, ele tem uma convicção, né? Uma certeza de um fato, né? Acho que Justamente. outra coisa que ele traz também é, por exemplo, que o delírio é uma coisa que é irrefutável, né? É uma crença irremovível. Você pode ali mostrar tudo pro paciente, argumento, contra-argumentar, fazer o que você quiser, não adianta, né? Não adianta. E a gente vê isso na entrevista, Sim. pessoal. Várias vezes o médico questiona, chega a perguntar ao Sandro como é que seria possível algumas das coisas ali que ele está falando. E o Sandro sempre tem uma explicação, ele sempre dá uma explicação mostrando que ele tem certeza naquilo. É uma Ele certeza não- absoluta. De absoluta. Exato. Ele não tem certeza, ele não é convencido do contrário, não interessa quais provas, mesmo que sejam muito objetivas, você mostre a ele. Tem até um caso interessante de uma discussão clínica que ocorreu no IANSP, novamente trazendo, onde um chefe perguntou na reunião clínica qual seria a diferença do paciente delirante para um grupo terrorista e ninguém entendeu. Você entenderia se eu perguntasse isso? Acho que não. Justamente. Aí ele soltou: pessoal, o grupo terrorista negocia. O paciente delirante, não existe negociação com ele, é irrefutável. E é bem isso, você pode ter provas objetivas que, meu amigo, provavelmente você não vai convencer o delirante. Perfeito. E José é um paciente que parece que já vinha com alteração assim há algum tempo, né? Sim. Ele fala até que ele foi transferido de setor há um ano e desde então ele vem enfrentando os problemas de trabalho há um ano atrás. Sim. Esse tempo é importante, viu, de Importante. delimitar. Eu imagino, claro, que seja algo antigo. Tudo bem. Então você pode pensar, tentar discorrer como esse delírio ele pode ter se estruturado ao longo do tempo Sim. no nosso Sandro. Olha, assim, João, acho que isso é importante passar para você também, para o pessoal de casa, que o delírio, ele nasce de uma certa quebra no psiquismo da pessoa. A gente vai falar sobre isso ainda e vai ficar mais claro, né? Só que a gente pode detectar que houve essa quebra no paciente e ela não é de agora. Provavelmente ele apresenta essas alterações antes até do que ele possa relatar. Para o Sandro fica mais demarcado isso justamente quando ele fala que o chefe dele trocou ele de setor. Apesar de ser mais claro nesse instante que o Sandro está delirante, o mais provável é que, primeiro, a realidade passou a se apresentar de um modo diferente para o Sandro, ou seja, a quebra do psiquismo foi aí. E só depois que veio um delírio para amarrar tudo, tá? Então, assim, um processo psicótico, ele pode começar dessa forma, acho que até às vezes é mais comum, uma forma mais insidiosa. Concordo. Então, antes de surgir o delírio, é comum uma fase prodrômica, ou seja, prévia,
que pode às vezes levar dias, semanas ou às vezes até mesmo Isso é anos. muito importante, né? Até na hora de você dar um diagnóstico, é você entender como foi a fase prodrômica. Exato. E é sempre importante também você remontar isso na sua entrevista. Uhum. Né? Tipo, você não vai ligar só pro fato do delírio e da psicose. Você tem que investigar também o que está antes Se disso. existe como que começou. uma fase prodrômica arrastada, com Exato. alguns achados ali, a gente pode pensar em um diagnóstico. Não, foi uma psicose que iniciou após uma reação estressor. A gente já pensa em o diagnóstico. Exato. Então você tem que ir atrás disso, né? Inícios abruptos, às vezes, vai muito também, às vezes, para quadros orgânicos, né? Uhum, Agora, o quadro aqui do paciente provavelmente foi de um início mais insidioso, né? E justamente. assim, pessoal, o que é importante, né? Que às vezes vai ter esse pródromo, né? E no pródromo, nessa fase, o mundo ele começa a se apresentar de uma forma diferente para o paciente, né? Ele pode se sentir estranho em relação ao mundo, inclusive também estranho em relação a ele próprio, né? Como às vezes vem fenômenos aí de despersonalização, desrealização. E as coisas que naturalmente no mundo tinham significado, elas começam a ter outro significado. E isso pode provocar assim, uma aflição muito intensa nos pacientes, né? É explicado, né? Pra você começar a Sim. ver as coisas de outra forma. Por exemplo, um simples olhar de uma pessoa num ambiente, né, enfim, de trabalho, pode assumir outros significados. E isso é o que chamamos um pouquinho de quebra da evidência natural. Conceito importante que eu quero que vocês aprendam. E é o que o paciente está experimentando nesse momento, né? Que ele provavelmente experimentou no início ali do processo psicótico, justamente essa quebra. Quando a gente vê isso acontecendo com o paciente na nossa frente, quando ele diz que o mundo está estranho, que tem uma perplexidade sobre o que está acontecendo, a gente dá o nome de humor delirante. E quem cunhou esse nome foi o nosso grande Jaspers. Exato. Né? O humor delirante é um termo jasperiano. E do humor delirante, que é importante que você entender que esse tipo de pré-delírio é antes do delírio, surge o delírio depois disso para explicar e organizar justamente as vivências que o paciente está tendo daquele mundo estranho. Uma bela explicação, sobretudo do que a gente chama de estados pré-delírio. Você tentou começar ali Exato. de como é que isso foi se formando e de que forma ele integrou no sistema delirante. E é bem clássico isso na literatura, não é? Bem clássico. A gente tem um grande psiquiatra alemão que foi chamado, na verdade, Klaus Conrad, que escreveu muito sobre isso. E assim, é importante alguns termos que ele foi cunhando sobre a formação do delírio. Uhum. Ele nomeou como trema esse período que o Jaspers chamava de humor delirante. É até bem poético, assim, muita gente não sabe, mas o termo trema vem de um jargão do teatro. É um termo que vem do teatro, que é aquela expectativa que o ator tem antes de entrar no palco, aquela ansiedade, aquele frio na barriga, aquilo que antecede a entrada no palco. E o trema precede o nascimento do delírio. Justamente. Essa analogia é bem legal de ser feita. O trema é essa iminência de que algo vai acontecer e quando acontece, estoura um delírio. Claro. E até na psicopatologia descritiva, essa iminência, as alterações afetivas que vão acontecendo também elas têm importância e algumas têm até nomes descritivos. Por exemplo, na psicopatologia descritiva você poderia utilizar o termo neotimia em seu exame psíquico, que descreve mais ou menos essas experiências afetivas que são novas, que são inéditas, que acompanham o pródromo psicótico e que muitas vezes seu paciente não vai nem conseguir lhe passar o que ele sente de tão novo que é para ele também. Pô, João, legal assim que você trouxe um pouco o Klaus Conrad, né? Ele estrutura muito bem essas fases assim de irrupção de delírio, de psicose também. E além ali de trazer o trema, né, que tipo que é quando a iminência de uma coisa, quando acontece, quando o delírio se organiza, ele vai chamar essa fase de apofania, que é o momento da manifestação do delírio. E apofania, pessoal, vem do grego, que trazendo uma certa cultura, tá? Que significa de literalmente se manifestar. Então, aquilo que era estranho, que estava meio que na iminência, o mundo que está se apresentando de uma forma muito desorganizada, de repente faz sentido. E quando faz sentido, fica o delírio. É uma experiência de que as coisas são reveladas, né? Toda aquela tensão que é estranha é organizada num sistema mais racional que dá um sentido absoluto, que é, no caso aqui, o delírio, né? Enfim. E assim, pessoal, clinicamente, a apofania é onde a gente marca o primeiro episódio psicótico. Então veja bem, né? Os pródromos correspondem classicamente ao humor delirante e ao trema, e o primeiro episódio psicótico ali é do trema ali para a apofania, tá? O nosso paciente Sandro, ele provavelmente passou pelo trema. Veja que ele não está em trema agora, né? Sim. Tá num episódio psicótico, mesmo franco, né? Exato, né? Ou então, às vezes, até mesmo num relapso, tá? Pode estar num novo surto. Só que, assim, o que a gente vê é que o delírio dele tá muito bem organizado, né? Tá mais sistematizado. Ele tem convicção do que estava lhe causando mal. Ele conseguiu organizar toda a angústia que ele estava sentindo desse mundo estranho através de uma psicose, né?
Na consulta você vê até que ele tá calmo, né? Tipo, Tá. acho que no trema, às vezes, ele deveria estar muito mais aflito, com até uma perplexidade, né? E essa calma, né? E às vezes essa calma, como você falou, também tem isso, dele ter concatenado, formulado delírio, isso tira um pouco da aflição e também tem as causas próprias das alterações afetivas, volitivas dos quadros psicóticos, de alguns quadros psicóticos, que é o que a gente chama ali de um humor mais plano, que não ressoa, né? Tipo de alguns quadros psicóticos mesmo. Sim. Você vê até assim que nada é muito por acaso, né, João? Na clínica do dia a dia, ela vem muito ali da psicopatologia. Né? Esse afeto mais plano, às vezes, é o que chega pra gente como sintomas negativos, né? E eu acho que a psicopatologia é que a gente consegue amarrar, ou então, assim, consegue juntar tudo. Você concorda? Eu concordo, eu acho que é muito interessante quando a gente consegue aliar todas essas nuances da psicopatologia, porque parece que a clínica faz mais Exato, sentido dessa forma, correto? com certeza. Gente, eu vou dar um exemplo de por que é importante você saber psicopatologia. Eu e o José ainda vamos discutir muito aqui, mas veja que só assistindo o vídeo eu já poderia pensar numa descrição para esse delírio, né? E como que você descreveria? Ó, poderia dizer, por exemplo, é um paciente com alteração de juízo de realidade, ele apresenta um delírio complexo, com muitos temas, né? Sim, Com uma temática bizarra, a questão de um algoritmo, claro, sistematizado. sistematizado, porque ele é concatenado, né? Uhum. Ele é organizado, ele apresenta delírios autorreferentes, persecutórios, delírios de influência também, que eu acho que a gente vai com certeza falar porque é muito importante Sim, na claro. vida do Sandro. E assim, pessoal, eu apenas descrever um exame psíquico no delírio é simples, é simples. Claro, você deve saber fazer exame psíquico, você deve saber descrever isso no prontuário, isso sem dúvidas é importante. Mas discutir psiquiatria com base em psiquiatria descritiva, eu acho limitante, É né? bem limitante, né? Eu acho que a gente tem que acrescentar aqui outras camadas, né? Enfim, tipo, por exemplo, vários transtornos podem ter a descrição de delírio que são iguais. Assim, vou citar um exemplo. Um delírio de grandeza, ele pode aparecer tanto em mania quanto na esquizofrenia, né? E aqui é justamente o limite da Existe psicopatologia um descritiva. limite, a gente tem que ter aquela coisa mais refinada para a gente pegar nos achados e na Exato. história do paciente, na essência, o que vai falar a favor de mania, o que vai falar a favor de esquizofrenia. Eu acho que isso é o que vai fazer um grande diferencial na nossa vida prática. Exato. E é por isso que eu agora pergunto para você, meu amigo José, e Claro. tem como, por exemplo, a gente chegar nesse ponto de entender ou partir de alguns elementos que façam pensar se é um delírio esquizofrênico, se é um delírio que vem de mania? Sim, tem como, às vezes, você separar isso, né? Se é um delírio de uma mania ou de esquizofrenia, às vezes, por alguns achados da psicopatologia descritiva, né? Uhum. Por exemplo, esse paciente ele pode ter interpretações delirantes, né? Ele vê no olhar ali dos colegas significados que são diferentes do habitual, por exemplo, geralmente diferente do que um olhar habitual significa. Claro. Além disso, você vê ali que quando o pessoal fica mexendo na caneca da firma, né, ali do Sandro, ele interpreta aquilo de forma autorreferente, né, dentro do sistema delirante Tudo no dele. sistema dele. Exato, tudo tem significado. A psicopatologia clínica, ela começa a entrar aqui, porque a gente vai pegar um recorte de todas essas descrições. E assim, se você identifica uma interpretação delirante, ela é mais presente na esquizofrenia, né? Ao invés de se preocupar em só fazer apenas a descrição, a psicopatologia clínica, ela seleciona as principais alterações a fim da gente dar um diagnóstico, né? Isso somos psiquiatras, falando da nossa área, somos médicos psiquiatras, nós temos que dar diagnósticos e nós temos que tratar. Exato. Assim, você consegue ver algum outro dado, então algum achado que aponta mais para isso? Assim, você nota mais alguma coisa? Dessa parte que você falou, noto algumas coisas que, claro, dá pra gente incluir aqui no Sandro. Eu noto que tem tanto interpretação, por exemplo, como intuição delirante nesse caso, saquem esses conceitos, pessoal. Pessoal, tanto a interpretação como a intuição, elas são mecanismos formadores de delírio. Vou tentar diferenciar um pouquinho esses dois, João. A interpretação é quando os pacientes distorcem fatos ou vivências, encaixando isso no delírio. Eu vejo a interpretação mais como uma organização que ele vai levando ao longo dos tempos, né? O que vai ocorrendo aos poucos. Já a intuição, o paciente, ele capta instantaneamente outro sentido, outra referência nas coisas. Vou dar exemplo aqui, pegando o Sandro, por exemplo. Se estão cochichando no ambiente de trabalho, que é muito normal em qualquer repartição, a gente sabe disso, ele já toma aquilo contra ele. Se é algo que é trocado de lugar, possivelmente alguém está tentando prejudicar. A gente percebe que parece que o mundo perde a casualidade. Exato. Parece que, sei lá, nada acontece por acaso. Tudo se refere para ele, né? Tudo vira sentido. Exato. E no centro desses sentidos vai se encontrar quem?
O Sandro. O Sandro. Então, se a gente for analisar a espacialidade, que é um conceito da fenomenologia que a gente gosta de trazer aqui Uhum. para as nossas aulas, nós podemos dizer que o paciente está muito centrípedo em relação ao mundo. Seria centrípedo, como o próprio nome diz, né? Ele sente como se todos os estímulos do ambiente tivessem voltado justamente para ele. E quando o paciente está assim, os sinais que aparecem no mundo, que vão aparecendo, vão ganhar o que a gente chama de saliência ou de aberrância. As coisas costumam ter outros significados para aquela pessoa, para o Sandro no caso. Uhum. Bom, como o paciente vai dar seus próprios significados para as coisas e muitas vezes não são compartilhados pelas mesmas pessoas, isso é o delírio também, né? Outras definições de delírio, nós vamos notando que ele vai tendo um retraimento progressivo para ele. Ele está centrípeto, ele tem outros conceitos de mundo e ele vai se retraindo cada vez mais, se isolando e ele cria até o próprio mundo dele, assim, ó. É uma desafinação com o mundo. Pô, legal, assim, eu quero chamar atenção justamente para isso, assim, que você falou. Esse retraimento sobre si, que você acabou de descrever, assim, de uma forma bem completa, é o que a gente chama um pouco de autismo. Correto. Não o autismo da doença do autismo, mas, assim, o autismo esquizofrênico, tá? É um distanciamento da realidade compartilhada e a aproximação com o mundo interior, né? A gente entra mais uma vez aqui no campo da psicopatologia clínica. O autismo, ele é um sintoma que constitui um dos 6 As de Bloiler. Para quem não sabe, Bloiler, assim, é gigantesco, um dos maiores psiquiatras que já existiu e um dos maiores estudiosos ali na área, que a grande contribuição dele foi a psicopatologia da esquizofrenia. Estudos do Bloiler em esquizofrenia, essencial para qualquer Claro, pessoa que está no campo psi. ele inclusive é o pai do termo esquizofrenia, né? Que significa justamente cisão do psiquismo, cisão da mente, né? Para ele, o autismo, ele é um dos sintomas fundamentais presentes na esquizofrenia. E junto com os outros As, né? Alogia, embotamento afetivo, ambivalência, avolição e atenção, ou mais falta de atenção, né? A gente consegue notar isso no paciente? Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente consegue notar algumas características, vou citar aqui, bloilerianas, Sim. no nosso paciente. Bom, o sistema de crença delirante dele isola ele em um mundo que só faz sentido para ele, que é um mundo que não é mais compartilhado pelos demais. Eu diria ali que o Sandro está num grau leve desse autismo, ele transita entre o mundo real, entre um mundo mais interno, mas a gente nota, né, que já tem um distanciamento desse plano lógico, desse plano afetivo. Tudo bem, além do autismo, a gente pode também notar um outro A do Bloiler, de forma leve, que é o embotamento afetivo. Então, apesar do paciente vivenciar coisas muito intensas, a gente nota assim que ele parece que está distanciado afetivamente. Justo. A gente dá um nome para isso, correto? Até na psicopatologia descritiva, correto? Sim, embotamento, né? Enfim, até inexpressividade, O né? afeto embotado, que é típico Exato. desses pacientes. E assim, o afeto do Sandro, a gente vê que ele modula pouco, que a entonação dele é muito flat, é um discurso sem prosódia, né? Às vezes a gente pega até o afeto pela prosódia, né? Pela forma que a pessoa se expressa, tanto vocalmente, quanto também de gesticulações. Enfim, é uma boa forma de captar. A prosódia é justamente isso, o gesticular da voz, né? Perfeito. A entonação. Eu também vejo um pouco de alogia, que é outro A de Bloiler. Afinal, é um discurso que você nota que vai rompendo, como a gente disse, com a comunicação lógica. Não é nada grave, mas existe. E assim, eu vou destacar aqui que o Bloiler não cita delírios e alucinações como parte fundamental, como sintomas fundamentais da esquizofrenia. Pessoal, delírios e alucinações não aparecem nos As de Bloiler. E assim, José, é fundamental, na sua opinião, ó, até lhe perguntar, mas eu acho que você não vai discordar de Tá. Bloiler, ter delírio e alucinação na esquizofrenia? Olha, é o seguinte, essa questão pode ser formulada da seguinte forma. Cara, precisa ter delírio e alucinação necessariamente na esquizofrenia? E a resposta é não. Eu acho que justamente aqui mostra toda a potência da psicopatologia. Para você que está aí de casa, não diagnostique esquizofrenia só porque você viu um delírio ou então uma alucinação. Pode ter esquizofrenia sem delírio e alucinação. Isso é fundamental, né? Enfim, certamente delírio e alucinação tornam o diagnóstico mais fácil, né? Só que a gente vê que eles são secundários. Dá para existir sem ter isso. O que é primário na esquizofrenia é justamente achar essa quebra, essa cisão do psiquismo. Isso que é o essencial. Você concorda, João? Eu concordo. E assim, vários autores eles denominam essa cisão de uma forma diferente. Tem gente que fala perda de contato vital, perda da evidência natural. Para Bloiler, justamente é a perda ou cisão da unidade. E essa perda da unidade está expressa lá naqueles 6 As, né? Eles modificam o psiquismo da pessoa, gerando autismo, alogia, por aí vai.
E o delírio, ele vem justamente para tamponar ou para tapar o vazio causado por essa cisão ou essa perda, né? Se a gente transpor para isso, assim, mais ou menos para o dia de hoje, essa cisão, ela seria muito mais capturada pelos sintomas negativos do DSM, né? Enfim, que estão lá na esquizofrenia, do que os sintomas positivos. Lembrando que sintomas positivos são delírios, alucinações e um pouquinho de desorganização de pensamento, né? Concordo. E outra coisa, delírios e alucinações sequer são sintomas fundamentais no sentido que vários outros quadros psiquiátricos Exato. vão cursar com delírios e alucinações, pessoal. Então, eu acho que você foi muito preciso na colocação. E assim, eu vou dar continuidade aqui, beleza? Claro, fica à vontade. Na discussão da entrevista. Assim, ele cita que escuta cochichos de colegas falando deles, Justo. E eu pergunto, será mesmo que são os cochichos? Eu tenho minhas dúvidas. Também. Então, esse cochicho leva a algumas discussões que vai partir mais ali para a parte descritiva da psicopatologia. O que eu penso é assim, beleza, cochicho, será uma ilusão, que é quando não existe um estímulo sensorial, na verdade existe um estímulo sensorial e ocorre uma distorção daquilo? Sim. Ou não sei, será uma alucinação de fato, que é mais típico, pelo menos dizem que é mais típico, das esquizofrenias, que é a criação sem um estímulo sensorial. Eu fico nessa dúvida, é uma coisa meio suja. Até mesmo às vezes pode ser uma pseudo-alucinação, né? Enfim, tem muito psicopatólogo, inclusive, que diz que as alucinações mais típicas do quadro de esquizofrenia são as pseudo-alucinações. Pseudo-alucinação, pessoal, é essa descrição que justamente não guarda o realismo da experiência. Uma alucinação, a característica do objeto é sempre muito preservada. Na pseudo-alucinação, não é. Tá? Justamente. Eu acho que até algo a se pensar quando a gente vê esse quadro do Sandro, porque classicamente, por exemplo, em esquizofrenia nós dizemos que temos alucinações verdadeiras, mas muitas vezes, na prática, não parece ser tão verdadeira assim. Porque assim, essas alucinações do Sandro mesmo, elas não são muito bem definidas, né? Sandro, ele fala ali que é ruim de escutar, que é meio baixo, que é sujo, que não é tão nítido, né? Esses cochichos, eles não saem de um local definido como a voz que a gente escuta naturalmente no mundo, né? Sai de um espaço que é muito mais obscuro. Por isso, a gente acha que isso é mais uma experiência nova que ele está tendo na consciência, ou mesmo um pensamento dele, né? Do que um objeto real. E às vezes, alguns psicopatólogos classificam isso como sendo pseudo-alucinação. É controverso, pelo menos controverso, mas faz sentido você explicando, ainda mais se a gente associa com o que a gente acabou de ver no quadro do Sandro. Mas assim, psicopatologia a gente sabe que não tem consenso, né? Sim. Não tem, é uma área, às vezes, que não tem consenso e Fica vamos meio seguir, nebulosa, às fica meio vezes. nebulosa. E assim, José, o paciente acredita que hackearam o seu celular, que estão tendo acesso às suas tecnologias, às Sim. suas informações. Eu diria que é um delírio do século XXI. Olha, é muito legal, assim, um paciente, por exemplo, chegar trazendo um pouco esse tema, porque eu acho que é assim que os pacientes eles vão chegar, né, na sua clínica e provavelmente eles vão trazer temáticas que são diferentes, temáticas inclusive daquelas que são descritas tradicionalmente no livro de psicopatologia. E assim, o delírio, ele assume muito a forma, né, a patoplastia, que a gente chama da época, da cultura, claro, misturado com elementos da biografia do paciente. Virtualmente ali, a pessoa pode delirar com tudo. Com quantos temas existirem no mundo. Exato, o conteúdo de delírio pode ser com qualquer um. Então, por exemplo, quando inventaram câmera de segurança, o pessoal delirava com câmera de segurança, achava que estava perseguindo. Quando inventaram o chip de celular, pô, tinha um chip na minha cabeça. Hoje, provavelmente, as pessoas vão delirar com temas de algoritmo, com celulares, com inteligência artificial. Eu vejo muito delirante, às vezes, chegar com a questão de rede social. Sim, exato. Só que assim, nota que vai ser sempre às vezes algo meio impreciso, esfumaçado, né? Não é uma pessoa particular que persegue o paciente, são várias, né? Vê ali que o Sandro, mesmo o paciente, ele não conhece muito bem os colegas de trabalho, e assim, eles o perseguem, é algo meio indefinido, depois muda a perseguição pro chefe, fica meio difuso, tá? E é assim que o outro, a alteridade, aparece às vezes para um paciente psicótico, tá? É sempre nesse caráter impreciso, né? Por isso que não é incomum a gente ver o paciente ele delirando com temas, por exemplo, de instituições meio anônimas, FBI tá me perseguindo, o governo tá me perseguindo, PCC, é muito difuso, tá? Por isso que também, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, o paciente delirante, ele apresenta um delírio contra um vizinho. Exato. As pessoas falam, vamos mudar de casa para ver se isso vai ter fim. Pessoal, não muda. Exato, Não exato. muda. Essa imprecisão vai ocorrer ou com outro vizinho, ou com outra instituição, ou com outra pessoa, mas não costuma Nada acabar mais dessa forma. impreciso que os vizinhos, né? Enfim. Justamente. Mas assim,
vamos dar continuidade aqui. Ele fala uma coisa que saltou aos meus olhos. Ele acredita que hackearam o celular justamente para controlar ele. Que esse algoritmo ia, sei lá, controlar suas ações, alguma coisa nesse sentido, e até mesmo os pensamentos, né? Sim, sim. Eu vejo isso até como uma perda de unidade, uma perda de limite, uma perda de controle sobre as suas ações. Assim, como um aparelho poderia gerenciar a sua ação? E quando a gente vê esse tipo de apresentação, essa perda de gerenciamento do paciente com ele mesmo, eu sempre acho algo passível de discussão e de uma importância fundamental na psicopatologia. Claro, essa experiência, né, que você ressaltou da perda de si mesmo, ela fica mais clara aqui nesse momento, né, quando ele está falando sobre isso. Então, assim, quando você realiza uma ação ou pensa algo, você sempre vai sentir que aquelas ações, né, ou que aqueles pensamentos, eles são seus, né? Isso revela que você está íntegro. Se a sua unidade quebrar, você vai começar a ter experiências estranhas, que são que suas ações, os seus pensamentos, eles podem não ser sentidos como seus. Eles não são sentidos integrados. E aí o delírio surge justamente para dar um sentido ou explicar uma experiência que está muito estranha, né? Cisão mesmo, né? Exato. Como o nome diz. Se, por exemplo, minhas ações elas não são minhas, então eu estou sendo controlado por alguém, tipo uma macumba, uma influência, uma onda, né, um fluido. Esses são os famosos delírios de influência, né? Bem importante para o diagnóstico de esquizofrenia, justamente porque eles revelam essa perda do agenciamento sobre si próprio. Os delírios de influência, inclusive, eles aparecem na psicopatologia clínica num psiquiatra muito importante que é chamado de Kurt Schneider, né? No que a gente ressalta como sendo sintomas de primeira ordem. Se você encontrar um paciente que tem sintomas de primeira ordem, qual é o diagnóstico que tem que passar na sua cabeça? Pessoal, sintomas de primeira ordem conferem muito peso ao diagnóstico de esquizofrenia. Botem isso na sua cabeça. Exato, e assim, são vários os sintomas de primeira ordem. E se você encarar eles por essa ótica de que são alterações da unidade da experiência, né, a fenomenologia vê até isso como assim, alterações no campo da corporeidade, fica mais fácil, tá? E na psicopatologia descritiva, Jaspers lá fala que são alterações na consciência do eu. Justamente, justamente. Isso de terem acesso aos seus pensamentos pelo celular parece o que é também chamado pelo próprio Kurt Schneider de difusão ou divulgação do pensamento, que é aquele, por exemplo, de escutarem o que eu estou pensando. Também Exato. mostra uma falta de limite no eu do paciente. É um sintoma também proposto por Kurt Schneider, como eu acabei de dizer. Mas tem outras coisas que também chamam a atenção nesse paciente, no Sandro. Ele apresenta alucinações sinestésicas, que é típico de quê? É típico da esquizofrenia, alucinação sinestésica. É justamente assim, você pode completar. Quando é que tem alucinação sinestésica nesse caso? Olha, assim, é exatamente quando o paciente fala que ele tem essa sensação que algo está mexendo ali com ele. Então, essa sensação, tá? Ele fala, por exemplo, que o algoritmo ele está mexendo com o intestino. É mais essa sensação nos órgãos externos que o paciente tem, que o Sandro tem, e ele significa através do delírio, né? Mas, assim, são alucinações no campo mais sensorial, né? Ele pode falar, por exemplo, que tem um bicho na barriga, né? Isso também, às vezes, é comum em quadros que em delírios nihilistas, quadros de negação, cacotar, às vezes uma catatonia, né? E, assim... Esses delírios delírios, não, essas alucinações sinestésicas, sem dúvida, também conferem peso a um diagnóstico de esquizofrenia, que são essas sensações geralmente aberrantes em órgãos internos, Exato. como você mesmo disse, muitas vezes ocorrendo nos delírios de negações, os delírios de niilista. Já vi paciente falar que o estômago estava apodrecendo ou que o cérebro tinha congelado. Isso em depressivos graves, né? Sim. Onde aparece a síndrome de Cotard. Então é muito importante. E bom, o Kurt Schneider, ele lista ainda vários outros sintomas que ele nomeia como sintomas de primeira ordem, mais uma vez vos digo, que são sintomas que conferem maior peso ao diagnóstico de esquizofrenia. Então, José, você consegue identificar no Sandro mais sintomas de primeira ordem? Tem um que fica bem claro, assim, que a gente chama um pouco de bloqueio de pensamento, né? Enfim, que é uma alteração do curso do pensamento. Quando a gente está investigando ali sobre o algoritmo com o Sandro, a gente acaba fazendo uma pergunta para ele, né, de como que o algoritmo está fazendo com ele, e vê que, de repente, do nada, ele responde que ele mora com a mulher e o cachorro dele, dando aí uma para-resposta. Ele para um pouquinho e depois responde isso, né? E ele fala assim, a gente pergunta o que aconteceu, e ele diz que o pensamento fugiu e depois ele significa isso com delírio, falando que foi o celular ali que controlou ele. A gente vê aqui um bloqueio de pensamento e, mais uma vez, que o limite do eu nesse paciente está alterado. Justamente. Para-resposta é quando ele dá uma resposta com temática que não foi perguntada. Isso Exato. é uma para-resposta. Outra coisa, aquele cochicho de pessoas conversando sobre o que ele faz, não será também um sintoma de primeira ordem? Porque Schneider também fala sobre isso, né? Aquelas vozes que dialogam entre si. Exato. Vozes dialogando entre si também entram como sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider, né? Tá. Show. Ficou claro que o paciente está tendo diversos sintomas de primeira ordem.
Então vamos ser mais diretos agora e vamos puxar então para a clínica desse paciente, José. Beleza, o que é que você destaca um pouco na clínica? Olha, eu acho que diante do que a gente discutiu, o diagnóstico, pelo menos a hipótese, nós temos uma direção, correto? Eu Sim. acho que tá meio claro o diagnóstico de esquizofrenia no Sandro. Provavelmente já teve um primeiro episódio psicótico e agora ele tem um sistema delirante que já está bem organizado. E Justo. assim, um paciente que tem características paranoides, correto, João? Exato, enfim, é muito autorreferente, é bem persecutoriedade, né? E é até simples, né, explicar essa persecutoriedade Claro. se a gente conseguir entender o mundo que o Sandro está vivendo. Então, imagina a gente estar tendo experiências de que tudo no mundo ganhou Uhum. novo significado e tudo aquilo está se referindo a você. É mais ou menos assim que o paranoide se sente. Então, não é estranho que esses pacientes se sintam perseguidos, ou acham que o mundo está formando um complô contra eles. E assim, por que eu digo que é um paciente paranoide? Isso também vocês têm que entender. É um Porque subtipo da que é um esquizofrenia. subtipo da esquizofrenia, porque o psiquismo do Sandro está muito organizado em torno de um delírio, tá? Exato, Psiquismos organizados geralmente falam a favor de quadros paranoides na esquizofrenia. exato. Ele não tem ainda uma grande desorganização, ou então alterações formais mais expressivas. Por exemplo, se você tem uma grande desorganização em um paciente esquizofrênico, você vai mudar seu subtipo. Não ia ser mais um paranoide, a gente poderia já catalogar naquela hebefrenia, por Exato, exemplo, são né? quadros mais graves, São né? quadros mais graves, né? Uhum. Geralmente existe uma regressão muito grande do comportamento do paciente, de organização do pensamento. Exato, e assim, vê que a gente fez um recorte aqui de tudo que a gente descreveu e puxou muito, né, para a psicopatologia clínica, né? E aqui surgem elementos, né, na psicopatologia clínica que reforçam muito o diagnóstico de esquizofrenia, né? Surgem elementos como delírio de influência, com característica bizarra, alucinação sinestésica, alucinação auditiva com voz discutindo entre si, bloqueios de pensamentos, que são sintomas schneiderianos, né? E um afeto mais plano, embotado, né? Um certo autismo, no sentido de estar mais recolhido dentro de si, né? E um alogismo marcado pelo pensamento que começa a desagregar ali um pouco em alguns momentos que, se a gente remontar aqui, são 3 As daqueles 6 As de Bloyle, né? De fato, assina embaixo, assim, tudo que você está falando. E assim, eu vejo que ao invés de decorar critérios, utilizamos aqui uma psicopatologia clínica que faz mais sentido no Perfeito. dia a dia, correto? Perfeito. Então, mas se mesmo assim você chegar, José Matheus, eu quero ir pelo DSM. Uhum. Bom, veja como a gente vai mostrar para você que tudo isso que a gente falou também casa com os critérios DSM. Você acabou de entender os critérios do DSM, sem nem mesmo perceber, sem nem mesmo abrir aquele livro e ficar decorando um pontinho A, B, C, D. Exato, assim, bem simples. Você vê que os sintomas positivos do DSM, eles derivam do Schneider, né? Enfim, delírio, alucinação. Os negativos, eles vêm mais da definição de Bloyle. E também, assim, o critério de discurso desorganizado também vem do Bloyle, né? Enfim, o alogismo. E também catatônico, né? Enfim, Bloyle descreveu quadros catatônicos, né? Perfeito. E você vê que, assim, você organizou sintomas positivos e sintomas negativos. E a gente conseguiu descrever isso, ressaltando, claro, a história da psicopatologia. E tem outros critérios que também a gente, pela história, a gente Exato. pode elencar, né? Para ter esquizofrenia pelo DSM precisa mais ali de 6 meses, né? Enfim, quem descreve muito esse tempo de duração mais prolongado é justamente Kraepelin, né? Ele dá ali, ele estudou a esquizofrenia num contexto mais longitudinal e viu que a esquizofrenia tinha um desfecho crônico, tá? E, enfim, é isso que a gente gostaria de ressaltar. E eu não sei se você já tinha se perguntado de onde é que vinham esses critérios, né? De fato, esses critérios, eles não chegaram lá por acaso, tá? Eles estão lá porque outras pessoas estudaram bastante psicopatologia, contribuíram para a psicopatologia e a gente chegou a esses critérios. Perfeito, Correto? João, perfeito. Você deu aula. E assim, pro pessoal que tá aí em casa, né? Tipo, que anotou os achados do exame psíquico, né? Como é que dá para descrever eles brevemente, assim, João? Brevemente. Ó, vamos dizer assim, nossas aulas também são voltadas para a parte descritiva, porque você Exato. tem que pôr no prontuário, você tem que saber. Então vamos tentar falar um pouquinho dessa parte descritiva da coisa. Eu acho assim, vamos começar pela atitude, pelo que a gente pode ver desse paciente. Ele parece ter uma atitude suspicaz, que é aquela atitude desconfiada, própria de paranoides, em alguns Isso. casos psicóticos, típico de esquizofrenia, né? Também é um paciente também que apresenta alteração na senso-percepção. Ele tem uma presença, que até a gente Discorreu discutiu bastante, né? Será alucinação, será ilusão, será pseudo-alucinação? Então ele tem essas características. Dentro ainda de senso-percepção, ele tem a presença de alucinações sinestésicas, que são típicas da esquizofrenia Perfeito. também. Ele apresenta alteração do pensamento, ele tem bloqueio do pensamento, que é uma alteração do curso do pensamento. Ele tem afrouxamento de associações, Que é da forma. que é da forma também, né?
que vai ali para um pouquinho do alogismo do Bloiler. Ele apresenta descritivamente tração de juízo de realidade, que é o delírio, né? Aqui no caso nós temos delírios complexos, que mesclam temas às vezes plausíveis com bizarros, e temáticas variadas. O paciente tem delírios autorreferentes, persecutórios, delírios de influência. Enfim, se você cavocar, a gente pode ver até algumas alterações que são um pouquinho mais bonitas, psicopatologicamente falando, como alterações da consciência do eu, que engloba muito do que a gente falou isso, né? Exato. Que é essa consciência da unidade. Algumas vezes o Sandro, ele não se faz consciente de si mesmo, isso é lógico, né? Exato. Também temos o afeto dele, né? O afeto dele não modula, é muito mais hipotônico, né? Enfim. E assim, reunindo tudo isso, a gente pode falar, inclusive, que o Sandro ele não apresenta muito uma crítica sobre o estado dele, né? Justamente, ele não Eu apresenta. concordo com todos esses pontos que você elencou, né, sobre o exame psíquico. E assim, a gente falou de função psíquica, Uhum. fizemos um pouco ali da parte descritiva do exame do estado mental. Eu vou deixar aqui algumas dicas também para você não errar no seu dia a dia. Outra questão muito importante que a gente vê errar demais por aí é quanto à objetividade do exame psíquico. O exame psíquico é a parte mais objetiva da entrevista psiquiátrica que você vai colocar também em seu psiquiátrico. É com base naquilo que você enxerga durante a consulta, tá? Exato. Não é o que o paciente diz, é o que você enxerga É no momento durante da a consulta. É o momento da consulta. Então é até redundante você chegar e colocar no seu prontuário no momento da consulta, quando estou avaliando o paciente. Não, o exame psíquico já é objetivo e ele Exato. é pontual naquele momento. E outra coisa, assim, pessoal, lembra que a gente descreveu que as funções que estão alteradas, mas também no seu prontuário tem que constar que as funções psíquicas que não estão A alteradas, gente né? vê muito isso aí, tem que ter os dois. Você tem que fazer ele completinho. Bom, assim, José, eu acho que a gente conseguiu abraçar muita coisa aqui, né? E isso Exato. com o uso mais da psicopatologia clínica e da psicopatologia descritiva. Nós botamos alguns elementos da psicopatologia fenomenológica, assim, no meio da discussão, Uhum. mas eu queria trazer mais para esse campo um pouquinho agora, dar uns destaques para ficar mais evidente para o pessoal Claro. como seria uma visão fenomenológica. Nós vimos que a esquizofrenia provoca as alterações no psiquismo e até agora nós analisamos essas alterações de formas separadas, né? Uhum. Ou seja, a gente falou em alucinação aqui, delírio ocular, bloqueio do pensamento, etc. Além disso, nós passamos para vocês aqui a ideia de esquizofrenia como perda da unidade ou mesmo cisão do psiquismo, que é daí de onde vem o nome de Exato. esquizofrenia. A pergunta que surge então é como articular tudo isso, todos esses sintomas, de uma forma que faça sentido. Como juntar as experiências do paciente de modo que elas se tornem compreensíveis, ou seja, que a gente consiga mais ou menos reconstruir o mundo que é vivido pelo paciente, né, José? Justo. Assim, João e pessoal de casa, a resposta para todas essas questões passa pela psicopatologia fenomenológica. A psicopatologia fenomenológica é meio que uma evolução das duas psicopatologias que a gente viu, ou seja, ela vem depois da descritiva e depois da clínica, né? E ela busca justamente descrever aquilo que é essencial em torno de todos os transtornos, né? Aí ela vai dar a noção de estrutura, no caso aqui, a estrutura da esquizofrenia, tá? A estrutura da esquizofrenia para a fenomenologia pode ser entendida como um distúrbio da ipseidade. Ipse, do latim, significa próprio, ou seja, ela seria um distúrbio do si próprio ou do self. Quem trouxe um pouquinho essas ideias foi dois psiquiatras, Sas e Parnas, e são conceitos que se aproximam bastante ali do que a gente discutiu, que é a alteração da consciência do eu, do Jaspers. Gente, não se assustem com esses nomes, tá? Ipseidade nada mais é que aquilo que possibilita que tenhamos a sensação de que somos o centro da nossa experiência. Ou seja, se eu penso ou faço algo, aquilo é sentido por mim em primeira pessoa. Sou eu realmente o dono da experiência. Perfeito. E assim, vale lembrar também, pessoal, que essa sensação de ser o centro da experiência, ela não é, pelo menos não deve ser, consciente. Exato. Ou seja, não é algo que você fica pensando sobre isso constantemente. Você sente. Você sente apenas. Isso é vivido como algo antes da consciência, por isso nós chamamos de pré-reflexivo. A fenomenologia ela descreve justamente essas estruturas que são pré-reflexivas, que são os materiais que vão dar ali base que formam a consciência. Para a fenomenologia, a consciência é vivida através de um tempo, de um espaço e de um corpo, de uma intersubjetividade, como você acabou de falar, da ipseidade. Mas assim, como é que a gente pode, José, aplicar isso no caso do Sandro? Isso é importante, porque assim, a gente vai aqui, você não vai perguntar para o Sandro, por exemplo,
Bom, como é que tá a sua Sua ipseidade? ipseidade. Não tem como, tá? Tá. É uma experiência pré-reflexiva, ou seja, não chega na consciência. Você consegue sentir ela no contato com o Sandro e também na manifestação dos comportamentos e dos sintomas dele. Por detrás de todos os sintomas do Sandro que ele está tendo, ou seja, escutar a voz, achar que o corpo dele está sendo controlado, ter bloqueio de pensamento, tá ali com afeto mais plano, tudo isso é a expressão de um dano na ipseidade. O Sandro sente que as experiências que ele possui não são dele, ou seja, ele perdeu um pouco o centro da experiência, ele perdeu a primeira pessoa. Isso dá a sensação para o Sandro que suas ações não estão encarnadas no seu corpo. O pensamento, ele não vem do corpo dele, mas sim de fora. Ou seja, se eu vejo um pensamento de fora, eu posso interpretar isso como sendo uma voz, tá? Verdade. E claro, se o corpo dele não é sentido como seu, ele começa a perder um pouco essas fronteiras com o mundo. Essa divisão entre interno e externo, ela começa a cair, tá? Ele pode sentir, por exemplo, que um pensamento fora da cabeça dele, ou então, por exemplo, que ele está sendo controlado, justamente porque o self dele está poroso em relação ao mundo. Essa membrana ela vai ficando esfacelada. Eu não consigo, por exemplo, sentir que as pessoas elas possuem acesso aos meus pensamentos. Eu sei que meus pensamentos são só meus. E isso no Sandro está danificado. Esse é o mundo do Sandro, tá? Fica bem mais simples de entender dessa forma e, inclusive, fica mais simples de entender os sintomas de primeira ordem dessa forma. Eles ganham sentido. Perfeito. Pessoal, fenomenologia é um mundo e isso é só uma pequena amostra de como ela pode dar sentido para os sintomas e para as experiências dos pacientes. Vejam que vimos através de um caso a psicopatologia da esquizofrenia em 3 níveis, né? Clínica, descritiva e fenomenológica. Pessoal, e aí, você gostou da nossa Masterclass? Viu aí como é na prática mesmo? Viu como é que dá para entender? E assim, não sai não, porque eu tenho um convite muito especial para te fazer, principalmente se você quer se aprimorar, se você quer se aprofundar, se você quer ser melhor, tá certo? A gente desenvolveu aqui um mini curso que é chamado Exame Psíquico em Cena. E o objetivo é fazer uma coisa muito próxima aqui com o que você acabou de ter. É fazer com que você aprenda a fazer um bom exame psíquico, mas com diferencial, mostrando isso em ator. Então lá dentro você vai ver, assim, por exemplo, como é que é uma fuga de ideias, como é que é um pensamento desorganizado, um afeto hipotônico, todos aqueles termos ali meio confusos, mas que você precisa aprender e que você vai aprender, não é lindo no livro, tá certo? Mas é te mostrando essa alteração em uma pessoa, tá? Isso é um grande diferencial. Ele é um curso, assim, um mini curso, tá? Destinado a psiquiatras, residentes, pós-graduandos, psicólogos, todo mundo que precisa e tem que aprender a fazer um bom exame psíquico, tá bom? E direto ao ponto, quanto custa? O curso ele custa R$ 497, mas a gente está oferecendo ele aqui por tempo limitado por R$ 197. E assim, além dele ser um curso mais acessível, é um curso rápido de você fazer. Você consegue assistir tudo aí em uma semana se você assistir uma aula por dia. E se você vê que o curso ele não te ajudou, de alguma forma, você também tem uma semana aí para pedir um reembolso pela garantia que a gente te dá. A gente criou um mini curso completo e por esse preço aqui, para que você realmente consiga assistir e você consiga aprender exame psíquico, que é uma coisa muito valiosa, com a gente, testando o nosso método de ensino e de uma forma prática, coisa que muitas formações por aí não te entregam, não te ensinam. Então assim, se você se interessou, a gente deixou o link aqui embaixo, é só clicar, seguir os próximos passos, ler com cuidado as páginas, e eu te aguardo lá dentro. Até breve.